dos números mais importantes do relatório ADDM. Em geral, o autismo está crescendo rapidamente em prevalência. A investigação abrange crianças de 8 anos que nasceram no ano de 2014. E, aliás, esses estudos estão 2 anos atrasados em relação ao que deveriam estar. E uma das coisas que faremos ao transferir essa função para a administração de saúde para uma América saudável na nova divisão de doenças crônicas é que teremos dados atualizados em tempo real para que todos possam ver isso, para que os americanos entendam o que está acontecendo com doenças crônicas neste país em tempo real. E eu teria que aguardar 2 anos para agir. Não devemos esperar 2 anos para reagir a uma epidemia de sarampo, e não deveríamos nem para qualquer doença infecciosa, não deveríamos fazer isso para diabetes ou autismo. A taxa de prevalência de ASD em crianças de 8 anos é de 1 a cada 31. Chocante. Há um risco extremo para os meninos. Globalmente, o risco para os meninos de receber um diagnóstico de autismo neste país é agora de 1 em 20. E é bastante elevado na Califórnia, que possui a melhor coleta de dados. Provavelmente também indica a tendência nacional 1 em 12,5 meninos. Isso faz parte de uma tendência ascendente implacável. A prevalência há 2 anos era de 1 em 36. Desde que o primeiro relatório ADDM foi publicado, em 1992, referente aos nascidos em 1992, o autismo entre os nascimentos cresceu 4,5 vezes. São 480%, eu acredito. A primeira pesquisa ADDM foi há 22 anos, quando a prevalência era de 1 em cada 150 crianças. Em todos os estados principais, a tendência continua a subir. E a maioria dos casos agora é severa. Cerca de 25% das crianças diagnosticadas com autismo são não verbais. Não usam banheiro e têm comportamentos estereotipados como bater a cabeça, sensibilidades táteis e à luz, estereotipias como travar os dedos dos pés, etc. Um dos fatores que penso que precisamos deixar de lado hoje é essa ideologia que o diagnóstico de autismo, que o aumento da prevalência do autismo, os aumentos incessantes, são apenas resultados de diagnósticos melhores, reconhecimento aprimorado ou mudanças nos critérios. E se você olhar para a tabela 3 do relatório ADDM, é claro que as taxas são reais, que estão aumentando nos últimos 10 anos, começando com o primeiro. Ano após ano, há um aumento firme e constante. Eu quero falar disso por conta da negação epidêmica. Se tornou uma característica na grande mídia. E é fundamentado em um engano da indústria. E há quem não queira que observemos as exposições ambientais. E portanto, gostaria de ler alguns pequenos trechos de estudos mais antigos. O parâmetro para o autismo neste país foi definido através do maior estudo epidemiológico já realizado. Um estudo que abrangeu 900 mil crianças em Wisconsin, crianças com menos de 12 anos. Foi constatado que 0,7% de crianças tinham autismo a cada 10 mil. Isso é inferior a 1 em 10 mil. Hoje estamos em 1 em 31. Esse estudo também validou a relação de 4 homens para uma mulher. Naquela época, havia um pouco mais de 60 crianças em Wisconsin com autismo.
e atualmente são cerca de 20 mil. Em 1987, foi feito outro estudo detalhado, uma pesquisa revisada por pares em Dakota do Norte, que se propôs a contar cada criança no estado com um transtorno do desenvolvimento abrangente, incluindo autismo. Esse estudo analisou minuciosamente todos os registros e diagnósticos, e até mesmo realizou avaliações presenciais de toda a população de 180 mil crianças menores de 18 anos. A taxa de autismo que encontraram foi de 3,3 por 10 mil, então isso está alinhado com 1 em 10 mil que foi encontrado em Wisconsin, 17 anos antes. Para referência, atualmente o último dado é 1 em 36, é 83 vezes maior. Em 1987, de cada 1 milhão de crianças, 330 foram diagnosticadas com autismo. Atualmente, há 27.777 para cada milhão. Se você aceitar a narrativa dos negadores da epidemia, você tem que acreditar que os pesquisadores em Dakota do Norte perderam 98,8% das crianças com autismo. E milhares de crianças com deficiência profunda eram, de alguma forma, invisíveis para médicos, professores, pais e até mesmo o próprio estudo deles. Os mesmos cientistas, que monitoraram o grupo original foram por 12 anos e checaram novamente seus números. Em 2000, descobriram que tinham perdido exatamente uma criança. Os médicos e terapeutas de antigamente não eram tolos. Eles não estavam ignorando todos esses casos. A epidemia é verdadeira. Entre 1959 e 1965, pesquisadores de 14 hospitais ligados a importantes universidades realizou uma colaboração nacional, projeto perinatal, acompanhando 30 mil crianças do nascimento até os 8 anos. Isso não foi uma daquelas análises mal feitas, baseadas em questionários. O estudo realizou 9 triagens separadas cobrindo neurologia, psicologia, fala, linguagem, audição e função visual. Cada peculiaridade, anomalia e distúrbio foi documentado com atenção aos detalhes. O autismo, uma condição caracterizada por graves comprometimentos na comunicação social e no comportamento, seria evidente como um sinal luminoso. Existiram 14 casos, o que equivale a 4,7 por 10 mil. Então sabemos quais são os números históricos e sabemos quais são os números hoje, e é hora de todos deixarem de atribuir isso a essa ideologia de negação de epidemias. No ano de 2009, a legislatura do estado da Califórnia encarregou o Instituto Mind da UC Davis, porque esse mito já estava se tornando difundido. O mito da negação epidêmica já se espalhava na mídia convencional. A Assembleia Legislativa da Califórnia pediu ao Instituto Mind da UC Davis para responder a essa questão. E Irva Hertz Pachaldo, uma cientista de grande prestígio, neurologista e epidemiologista, voltou com uma resposta definitiva: a epidemia é real. Apenas uma parte muito, muito pequena disso pode ser atribuída a um melhor reconhecimento ou a critérios diagnósticos mais precisos. Quero falar mais algumas coisas. Há muitos, muitos outros estudos que confirmam isso. E, ao invés de ouvirem isso, essa farsa da negação da epidemia, tudo que você precisa é começar a ler um pouco sobre ciência, porque a resposta é muito clara. E isso é desastroso para o nosso país. Há um estudo recente do Black Cell e sua equipe de pesquisadores que disse que o custo do tratamento do autismo neste país até 2035, ou seja, dentro de 10 anos, será $1 trilhão por ano. Isso se adiciona aos custos de saúde que já são astronômicos. E ainda tem o sofrimento individual. Essas são crianças que essa é uma doença evitável.
Sabemos que é uma exposição ambiental. Não há outra explicação plausível. Os genes não causam epidemias, mas podem criar vulnerabilidades. Você precisa de uma toxina ambiental. Irva Hertz Pachoda destacou que por causa dessa mitologia, que a quantidade de dinheiro e recursos investidos no estudo das causas genéticas, as quais têm se mostrado infrutíferas, historicamente tem sido de 10 a 20 vezes a quantia que foi investida pelo NIH e outras instituições para analisar os fatores do meio ambiente, as exposições e os fatores externos. E é nesse ponto que encontraremos a solução. Isso também é uma tragédia pessoal. O autismo arrasa as famílias e, acima de tudo, destrói o nosso maior bem, que são as crianças. Essas crianças não deveriam passar por esse sofrimento. Esses são meninos que muitos eram totalmente capazes e tiveram regressão por conta de alguma exposição ambiental ao autismo aos 2 anos. E essas são crianças que nunca pagarão impostos, nunca terão um emprego, nunca poderão jogar beisebol, nunca escreverão poemas, nunca terão um encontro. Muitos nunca conseguirão usar o banheiro sozinhos. E precisamos reconhecer que estamos fazendo isso com nossas crianças. E precisamos acabar com isso. E acho que vou pedir para o Walter Zahrodny, que é um pesquisador principal deste projeto para o ADDM, e que tem trabalhado nisso por muitos anos, para vir e dizer algumas palavras. Bom dia, obrigado por estarem aqui. Estou aqui como pesquisador de autismo a longo prazo e psicólogo clínico. Eu atuo em 2 frentes, uma com pacientes e famílias, tentando ajudá-los a chegar a um diagnóstico e a intervenções e tratamentos. Mas também, há mais de 20 anos, sou o diretor da New Jersey Autism Study, que se trata de um sistema de vigilância do autismo financiado pelo CDC. Nós monitoramos o autismo em Nova Jersey em parceria com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças desde 2000. Quando iniciamos nossa colaboração com o CDC, tínhamos a expectativa de realizar 2 ou 3 estudos iniciais para descobrir quantas crianças tinham autismo, pois não se esperava que a prevalência aumentasse. Outras deficiências na infância e distúrbios neurológicos não se alteram ao longo do tempo, mas de alguma forma, por algum motivo, com o autismo, tudo era diferente. O autismo passou de uma deficiência muito incomum e rara, que afetava, como disse o secretário, uma criança em talvez 10 mil, para ser conhecido em todas as comunidades e escolas, todos os centros que cuidam de crianças com deficiências. O autismo é real, é uma condição verdadeira. Não se trata de uma questão de peculiaridade, de personalidade. Mudanças ocorreram na vida do indivíduo com autismo, e embora haja muitas formas de expressão, isso modifica a família, e isso muda a comunidade de forma inevitável e a sociedade onde a encontramos. A prevalência do autismo aumentou dramaticamente. Aumentou em Nova Jersey, onde temos ótimos recursos e acesso a serviços, e também aumentou em todos os estados da rede. Não aumentou apenas pelo CDC, a rede ADDM, com atividades de vigilância, mas aumentou de acordo com as estatísticas federais do IDEA e informações de uma infinidade de pesquisas. Isso, um aumento real. Existe uma maior conscientização sobre o autismo, mas essa conscientização não pode ser a razão para um aumento de 300% no autismo em 2 décadas. Foi isso que vimos em Nova Jersey. Foi isso que o relatório do CDC de ontem indica, e isso é o que, em minha opinião, futuros relatórios de epidemiologistas mostrarão.
Os dados fornecidos no relatório de ontem sugerem fortemente que não apenas este é um ponto alto da prevalência do autismo, mas que no futuro as taxas só podem ser maiores. O autismo deve ser considerado um fenômeno real de saúde pública, e eu diria que é uma questão urgente de saúde pública, uma crise. Não se trata apenas de estarmos mais atentos ou mais perceptivos. Não é como se 2 ou 3 casos de crianças com autismo, entre muitos, tivessem permanecido invisíveis. O autismo é marcante e as consequências são para a vida toda. Então eu quero encorajar a todos a considerar a probabilidade de que o autismo, seja você chamá-lo de epidemia, tsunami ou aumento do autismo, é algo real que não compreendemos e deve ser provocado ou causado por fatores ambientais ou de risco. Precisamos tratar essa questão com seriedade porque, na minha visão, nos últimos 20 anos reunimos dados, mas não conseguimos entender realmente o que causa o autismo ou como preveni-lo ou tratá-lo adequadamente. Então eu recomendo que você leia o relatório com cuidado. Eu sugiro que você faça algo que poucos fazem e veja as várias tabelas adicionais e veja que o autismo é um fenômeno real, fenômeno e que precisamos de uma percepção correta, não uma percepção que nos permita simplesmente fornecer serviços sem entender as causas raízes ou os verdadeiros fatores em questão. Assim, obrigado pela atenção. Queria que pudéssemos responder perguntas. Deixe-me mencionar mais uma coisa. Eu me referi a vários estudos. E existem muitos outros na literatura científica que realmente detonam essa ideia de que a epidemia de autismo não é verdadeira. Se você consultar a literatura, é absolutamente indefensável continuar a promover isso. Não é preciso ler a literatura. Só é preciso um pouco de bom senso. Se a epidemia é uma consequência só de critérios diagnósticos melhores ou melhores, reconhecimento, então por que não estamos vendo isso em pessoas mais velhas? Porque isso só acontece em jovens. Eu perguntei ao Walter antes de virmos aqui, eu disse, você já viu alguém da nossa idade? Tenho 71 anos, com autismo severo, bater a cabeça, não verbal, sem controle para ir ao banheiro, fazer estereotipias, andar na ponta dos pés, essas outras características estereotipadas. Onde estão essas pessoas passeando no shopping? Você não as encontra, elas não estão em lares, não existem lares para elas. Não há instituições para elas. Por que estamos vendo elas na rua? Qualquer um pode olhar ao redor e notar que isso é uma farsa. E então você deve se questionar. Por que é tão abrangente? Porque isso foi jogado contra nós por tantos anos. E claramente existem indústrias. É uma toxina ambiental. E alguém lucrou ao colocar essa toxina ambiental no nosso ar, na nossa água, nos nossos remédios, na nossa comida. E é do interesse deles normalizar isso, dizer que isso é tudo normal, sempre esteve aqui. Mas isso não é bom para o nosso país e não é bom para a imprensa não ser mais inquisitiva, não ser mais desconfiada. E dentro de 3 semanas, e provavelmente esperamos em 2 semanas, vamos divulgar uma série de novas pesquisas para identificar precisamente quais são as toxinas ambientais que estão causando isso. Isso nunca foi feito antes. E faremos isso de forma completa e detalhada e voltaremos com uma resposta ao povo americano em breve. Kennedy, o secretário. Obrigado. Siga. Diagnóstico de autismo até que você retornasse à minha iniciativa e demorei 5 anos para ser diagnosticado depois. Você também diz que os números aumentam entre a população negra e latina
mas seu próprio estudo diz que esses achados podem indicar que a conscientização sobre o TA, a identificação e o acesso a serviços nas comunidades entre crianças negras, latinas, hispânicas e API melhoraram. Você realmente acredita que está negando que no passado pessoas negras, latinas e API não receberam diagnósticos? Elas foram diagnosticadas com problemas de comportamento e agora estão recebendo os serviços que precisam? Ah, sim, e há pequenas frações da epidemia de autismo, talvez 10% a 25% de acordo com os estudos. Os estudos mais altos mostram cerca de 25% devido a um reconhecimento e diagnóstico melhores. Isso implica que 85%, ou entre 75% e 80%, ainda fazem parte de uma epidemia, e isso é um número alarmante. Precisamos resolver isso. Walter, você gostaria de adicionar algo? O reconhecimento do autismo está melhorando, assim como a conscientização, pois há mais crianças autistas e os profissionais têm mais razão para aprender com o que estão vivenciando para diagnosticar. Eu gostaria que isso não fosse verdade, mas não é que uma melhor conscientização faça algo inexistente aparecer, mas sim algo que já existe está sendo notado. Você pode informar seu nome e sobrenome e a sua fonte antes de perguntar? Valeu. Você já falou. Secretário Kennedy, Amanda Seitz, da Associated Press. Algumas das pesquisas do CDC concluíram que há uma ligação genética em jogo com o autismo. Você está afirmando hoje que não confia nessa pesquisa ou que ela estava incorreta? Poderia elaborar mais sobre isso? Não, nós não fazemos isso. Temos bons marcadores genéticos agora e eles fornecem uma vulnerabilidade, mas esses marcadores genéticos não vão definir seu destino. É necessário ter uma toxina ambiental. Isso é, muitos marcadores genéticos determinam a capacidade de metilação do corpo humano. Esses fatores contribuem para, esses determinam, escute, muitas pessoas fumam cigarros e apenas 1 em 5 morreu de câncer de pulmão. 4 não morreram. E esses eram os que tinham certas condições, provavelmente genéticas, que os tornavam mais propensos a isso. E o mesmo é verdade. Sabemos que a produção de glutationa, e a glutationa é uma enzima que ajuda o corpo humano a excretar metais e toxinas. Indivíduos com baixa produção de glutationa são mais suscetíveis. Aqueles com o gene MTHFR, que regula a metilação, são mais vulneráveis. Pessoas com altos níveis de testosterona são mais suscetíveis. Portanto, há muitas vulnerabilidades genéticas, mas é preciso uma toxina ambiental. Alex da Fox. Alex. Oi, Alex Hoff, Fox News. Ao buscar uma toxina ambiental, você sente que se uma ou várias forem detectadas ou colocadas em seu radar, você acha que seria a mesma causando problemas em ambos os extremos? Crianças que enfrentam, por exemplo, dificuldades sensoriais, até aquelas que são completamente dependentes de cuidados e não conseguem falar. Seria o mesmo agente em todas essas condições variadas, você acha? Embora esse tipo de estudo seja o que vamos fazer, e você está certa, há um espectro de lesões e não sabemos. Existem pesquisas que observam a ativação materna para que algo aconteça dentro do útero. Existem pesquisas que investigam outras causas genéticas. Sabemos que os genes não causam epidemias. Você precisa de uma toxina ambiental. E vamos examinar todos os possíveis culpados. Vamos observar o mofo. Vamos analisar aditivos alimentares. Vamos olhar para pesticidas. Vamos examinar o ar e a água. E remédios. Então você sabe, vamos investigar. Ultrassom, pois há uma linha do tempo que você sabe que algo ocorreu. De fato, o Congresso instruiu a EPA a nos dizer qual foi o ano em que a epidemia de autismo teve início. E os cientistas da EPA disseram que isso aconteceu no ano de 1989. É necessário identificar uma toxina que se espalhou por toda parte nesse período.
E isso afetou todas as demografias, de cubanos em Key Biscayne a inuits no Alasca. E isso afeta meninos 4 vezes mais do que meninas. Há um universo limitado disso, mas na verdade é bastante grande. E você sabe, Herbert Spicciotto foi quem sugeriu isso. Uma das coisas que precisamos analisar é o ultrassom. Não acho que isso seja um fator, mas é uma das exposições que se tornaram comuns nesse período. Vamos examinar todos eles sem preconceitos. Vamos identificar as exposições potenciais que cresceram nesse período. E depois vamos verificar se existe uma conexão com isso. Obrigado, Nathan, do Epoch Times. Não, Nathan. Sim, Nathan Worcester, do Epoch Times. Durante esse mesmo período de aumento da prevalência ou diagnóstico de autismo, também houve um aumento significativo na idade materna e paterna. Isso não poderia ser um contribuinte significativo além da idade materna e paterna? Vamos examinar todos esses aspectos. Vamos investigar a obesidade dos pais e a idade deles. Vamos olhar para o diabetes dos pais. E depois vamos examinar todas essas potenciais exposições. E, devido à IA e à digitalização dos registros de saúde e a grande quantidade de registros de saúde agora disponíveis para nós, conseguimos realizar isso muito mais rápido do que já foi feito antes. Cheyenne. Esta é a última pergunta. Obrigado. Você ainda se compromete a ter respostas até setembro, ou isso será o início desse processo? E você está aberto a seguir a ciência, independentemente de confirmar algumas de suas expectativas ou não? Agora vamos seguir a ciência, não importa o que ela diga, e estamos. Teremos algumas respostas até setembro. Você sabe, será um processo em evolução. Vamos envolver, vamos conceder bolsas, como sempre foi feito, para pesquisadores universitários e outros. Vamos remover o tabu. As pessoas saberão que podem pesquisar e seguir a ciência, não importa o que ela diga, sem medo de serem censuradas. Que não serão enganadas, que não serão caladas, que não terão seus financiamentos retirados. E que vamos dar a elas permissão para realizar essa pesquisa. Depois vamos abrir isso para a comunidade de pesquisa. E vamos incumbir elas de certos resultados. E vamos pedir que venham e façam propostas sobre a pesquisa. Isso está sendo coordenado por Jay Bhattacharya. E você sabe, acredito que Martin Goldorf também esteja envolvido nisso, na elaboração dos projetos de financiamento. Portanto, será realizado por cientistas confiáveis, os mais respeitados do mundo, e faremos isso muito rapidamente. Mais uma pergunta. Identifique-se. Qual você acha que será o impacto nas indústrias responsáveis por isso? Acho que vamos encontrar uma maneira de pressioná-los a remover isso. E também acredito que haverá forças de mercado que também exercerão pressão sobre eles para remover isso. E quero dizer que sou muito grato ao presidente Trump, porque ele me encarregou no primeiro dia deste trabalho de tornar isso uma prioridade, descobrir o que está causando a epidemia de autismo, e nós vamos fazer isso por ele. Obrigado a todos.